chamar a sua atenção mais uma vez para a palavra do nosso Deus. E deixa eu dar uma explicação aqui. Todo domingo que a gente tem ceia, já é do conhecimento dos irmãos, as crianças ficam conosco aqui no santuário. E a presença delas aqui é muito bem-vinda. É muito bem-vinda. Portanto, eu não quero, sob hipótese alguma, que nós sejamos, no menor grau que seja, incomodados com a presença delas. Lembro aos irmãos uma coisa que é óbvia. Nós já fomos crianças. E eu não espero de uma criança a mesma atenção que eu espero de você como adulto. E também não espero de você como adulto que você fique tão preocupado com ela que não me dê atenção. Então deixa ela à vontade. Tenta aí administrar como você puder, mas não é para isso virar um problema para a gente aqui. Elas são muito bem-vindas e elas ficam conosco sempre um domingo por mês, que é importante para que elas entendam também a dinâmica do culto público aqui entre nós. Vamos então de imediato ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Quero chamar sua atenção para uma história conhecidíssima e que dá prosseguimento ao que eu comecei no domingo passado e pretendo estender até o próximo domingo. Eu confesso que eu ainda estou pensando como é que eu vou fazer domingo que vem, porque se o Brasil ganhar, tem um clima, né? Se o Brasil perder, tem outro clima. E aí eu vou fazer que nem aquela novela da Globo, você prepara várias possibilidades, né? E aí você usa aquela que cabe no contexto. Eu estou brincando, eu não sei como eu vou fazer ainda, mas hoje eu já sei do que eu tenho que tratar com os irmãos. Abra então aí em Lucas 19 e vamos ler do verso 1 ao verso 10, passagem que conta para nós aquele encontro de Jesus com Zaqueu. E você acompanhará comigo a leitura do texto, depois então vamos observar o que temos nesse texto e aplicar também a nossa vida nessa noite. Diz assim aí o texto da palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, ou melhor, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu fiquei na dúvida aqui, mas eu pulei algum versículo? Acho que não, né? Acho que eu pulei o verso 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Se eu não pulei, estou lendo de novo. Não. Mas a Bíblia é cheia de arquétipos. O que é arquétipo? Cheia de imagens, narrativas, personagens, que tentam dar conta da diversidade que nós somos. Por trás de cada uma da história desses homens e mulheres que são narrados na Escritura, cada um desses episódios, cada uma dessas narrativas, contam alguma coisa a nosso respeito.
A Bíblia usa a linguagem das imagens, dos personagens, dessas figuras históricas, para darem conta daquilo que nós somos. De maneira que, dentro de nós, existe um pouco de cada um desses homens e mulheres que aparecem historicamente no Velho e no Novo Testamento. Quero dizer o seguinte, cada um de nós carrega alguma coisa de Adão, cada um de nós carrega alguma coisa de Eva, cada um de nós carrega alguma coisa de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago. Cada um de nós carrega alguma coisa de Zaqueu. Nós somos, sob certos aspectos, muito parecidos com esse Zaqueu. Alguns mais, outros menos. E hoje a minha pretensão, ao chamar a atenção para esse texto, é depois de ter mostrado para os irmãos como o amor idólatra ao dinheiro é uma coisa muito mais comum do que a gente gostaria que fosse. Depois de ter mostrado que o dinheiro pode funcionar para a gente como uma espécie de ídolo do nosso coração. E chamei a atenção para o fato de que a Bíblia gasta muito mais tempo falando de dinheiro do que falando de fé, de salvação, de sexo, por exemplo. Ela quer, entre outras coisas, dizer com isso o seguinte: a idolatria ao dinheiro, a avareza, a escravização a mamon, que é esse dinheiro sendo elevado à categoria de Deus, é muito mais comum do que parece. É muito mais rotineiro, sutil, do que a gente possa dar conta. E hoje eu quero mostrar que todos nós aqui essa noite, todos nós estamos sentados aqui ouvindo esse sermão, temos alguma coisa desse Zaqueu. Somos como ele sob certos aspectos. E a minha pretensão é mostrar como é que essa escravidão ao dinheiro, como é que essa idolatria ao dinheiro pode ser destruída, desfeita, desbaratada em nossa vida. E, portanto, espero poder ajudar você a enxergar o Zaqueu que há em você, mas espero também ajudar você a enxergar a solução que Jesus ofereceu para Zaqueu nesse encontro e que ele oferece para mim e para você essa noite também. Para usar uma expressão que talvez seja ainda mais clara, eu quero ajudar você a exorcizar o Zaqueu que está dentro de você. E nada melhor do que essa passagem, esse enfrentamento que Jesus tem com esse homem, para nos ajudar nisso. Para nos fazer entender, de fato, como é que mamon pode ser sutil em nosso coração. E como é que só no Evangelho a gente encontra a solução para essa escravidão. E penso que há duas etapas, dois estágios nesse processo. O primeiro deles é o estágio em que a gente precisa admitir o poder sedutor do dinheiro em nós mesmos. Precisamos começar aprendendo com Zaqueu e com essa passagem que o dinheiro tem um poder sedutor enorme, enorme em nossas vidas. Que às vezes a gente esconde isso, mas ele existe dentro da gente. Que com o Zaqueu a gente pode alimentar uma relação com o dinheiro que seja de escravidão, de senhorio sobre nós. Essa passagem de Zaqueu é muito conhecida. No Brasil ela é muito conhecida por causa de uma música de um cantor chamado, me ajude, Daniel, Regis Danese, não é isso? Todo mundo conhece a música Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar a sua atenção para mim. E aí depois a música diz, olha, entra na minha casa, entra na minha vida, como é que é? Alguma coisa da estrutura,
e sara todas as feridas. Todo mundo conhece a história desse homem, que era rico, baixinho, e que por causa da multidão que o impedia de ver a Jesus, ele sobe numa árvore para ver quem é Jesus. A gente vai ver daqui a pouco que a música comete um equívoco com relação a essa passagem. Na verdade, não é Zaqueu que procura Jesus, é Jesus quem está à busca de Zaqueu já há muito tempo. Mas o fato é que essa história é muito conhecida. E a gente às vezes conhece tanto o texto que não se dá conta de quando ele está inserido aqui. Capítulo 19 de Lucas é um capítulo repleto de referências a dinheiro. Mais do que isso, os capítulos que antecedem a história de Zaqueu e os capítulos depois da história de Zaqueu falam muito de dinheiro. Esses capítulos aqui são densos em termos do tema dinheiro. Veja como isso aparece. Veja, por exemplo, o capítulo 16. Vá lá. E olha a referência que temos aí a dinheiro no capítulo 16. Verso de número 13, por exemplo. Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um, numa outra tradução, porque há de odiar um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Quem são os dois senhores? Verso final: não podeis servir a Deus e as riquezas. Potencialmente as riquezas aparecem aqui como a grande armadilha que faz a gente deixar de servir a Deus para servir o dinheiro. E não é um problema só de quem tem muito, pode ser um problema também para quem tem muito pouco. Mas veja que não dá para servir dois senhores simultaneamente. E Jesus coloca essa frase em comparação ao dinheiro. E veja no verso 14, os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Fariseu era também avarento, irmão. Gostava de um capim, de um agrame, de uma moedinha, de um dinheiro. O negócio de avareza é velho. E você sabe que o religioso pode ser avarento também. Ainda aí, no capítulo 16, eu não vou ler, Jesus conta aquela parábola do rico e do mendigo. Você lembra dessa parábola? Do rico que morre e que vai para o inferno, e do mendigo que também morre, mas se encontra no seio de Abraão. Essa parábola é contada depois dessa afirmação de Jesus. Pulamos o verso 17, o capítulo 17, e no capítulo 18, que antecede a história de Zaqueu, Jesus encontra aquele jovem rico, a partir do verso 18, do capítulo 18, até o verso 23, e vou ler apenas o verso 23. Mas ouvindo ele, o jovem rico, estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aí logo depois Jesus faz aquela afirmação que você conhece bem. E Jesus, verso 24, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Depois então dessas afirmações sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre a relação disso com o reino, é que aparece Zaqueu na história. Mas depois de Zaqueu, o tema continua sendo dinheiro. Veja aí, a partir do verso 11 do capítulo 19. Jesus conta uma parábola sobre dinheiro. A parábola das 10 minas. E você já sabe agora que mina não é menina. Né? Tem aquela expressão do rapaz falando: rapaz, tô atrás de uma mina. Aqui mina é dinheiro. Uma quantia exorbitante de dinheiro. E Jesus coloca a relação nossa no reino a partir da perspectiva do dinheiro. Cada um de nós foi chamado para ser fiel a Ele, inclusive na administração dos nossos bens.
É, portanto, nesse ambiente, irmãos, que aparece Zaqueu. E eu vou tentar propor para você o seguinte: Zaqueu é a síntese de tudo que nesses capítulos próximos de Zaqueu estão sendo ditos sobre dinheiro. Zaqueu é uma reunião de tudo que você possa aprender nesses capítulos sobre dinheiro. Querem ver como é que eu estou raciocinando? Ele é o jovem rico. Ele é o rico que não entra nos céus. Ele é aquele que, aos olhos dos homens, é impossível ser alcançado pelo reino. Porque você há de se lembrar que depois da afirmação de Jesus, os discípulos dizem: olha, e quem é possível então entrar no reino? Para quem o reino pode então ser acessível? Aí Jesus fala: olha, isso é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Está falando de um homem rico. Zaqueu é a síntese de tudo que está sendo dito sobre o dinheiro nessa passagem. Lucas nos apresenta ele para que nós entendamos que esse Zaqueu reside dentro de cada um de nós. E quem é esse Zaqueu, irmãos? Quem é o Zaqueu do capítulo 19? Ele é um homem que, seduzido pelo dinheiro, elevou o dinheiro à categoria de Deus em sua vida. E quando Zaqueu eleva o dinheiro à categoria de Deus na vida dele, ele passa a viver com 3 grandes preocupações em seu coração. Primeiro, ele é um homem que ama dinheiro. Você vai ver disso daqui a pouquinho. Ele ama e fantasia sempre em seu coração e na sua mente formas de ganhar mais dinheiro. É um homem que aplica todo o seu esforço em ganhar dinheiro, que olha para a sua saúde financeira como a grande coisa a ser preservada em sua vida. Mas é um homem também que confia no dinheiro. Um homem que é tranquilo e imagina que o dinheiro pode resolver, tranquilizar, sanar todos os seus problemas. E como se não bastasse, ele é um homem que obedece o dinheiro. O dinheiro é não só dinheiro. Na vida de Zaqueu, o dinheiro é senhor da vida dele. Como é que isso aparece no texto? De maneira muito clara, embora possa ser não enxergado pela gente. Primeiro porque Lucas diz assim, olha, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Já tem um monte de informação importante sobre ele. Primeiro, ele é rico. E ele é rico por causa da posição que ele ocupa. Ele é maioral dos publicanos. E Zaqueu vive em Jericó, que é uma das cidades mais importantes do Império Romano na Palestina. Era por Jericó que passava boa parte das coisas comerciadas, compradas e vendidas na região da Palestina. Você lembra que em Jericó havia muito ladrão. E muito ladrão está em lugar onde tem muito dinheiro. Os ladrões sabem onde é que estão os lugares onde ele pode encontrar dinheiro. E Jericó era essa cidade. Atraía ladrões, atraía atenção. E Zaqueu ocupa nesse lugar o chefe, ele é o chefe, o maioral, o mandatário dos publicanos. É um homem que construiu a vida dele em torno do dinheiro. Ele era alguém que ocupava uma das poucas posições naquele contexto histórico que angariava recursos em profusão, em muita quantidade. E a gente tem que entender por que eu estou dizendo isso aqui. Os judeus da época estavam sob a dominação romana. E havia uma relação de pagamento de impostos dos judeus para os romanos. E os romanos contratavam entre os próprios judeus homens que se dispusessem
a coletar os impostos do povo judaico em nome de Roma. Em troca desse trabalho, duas vantagens eram dadas aos publicanos. Primeiro, eles recebiam guarda, proteção do Império Romano. E por motivos óbvios, essa posição não era muito apreciada pelo povo judaico. Segunda coisa é que eles podiam extorquir o povo, cobrando do povo valores muito maiores do que aqueles cobrados pelo Império Romano. E o que eles faziam com a diferença? Colocavam no bolso. E, portanto, um publicano era alguém que extorquia o seu próprio povo, tirando dele os impostos de Roma e subtraindo para si o que lhe interessava. Não preciso dizer aos irmãos que Zaqueu era riquíssimo, mas era também profundamente odiado pela sua nação. É isso que é dito para nós no verso de número 7. As pessoas murmuravam contra ele, chamando ele de pecador. Aqui não é pecador no sentido que a gente usa não, irmãos. Aqui é pecador de que ele era um ladrão, corrupto, que ele era uma espécie de alguém que se dava o direito de corromper o seu próprio povo, trair os interesses da sua própria nação, para tirar proveito próprio disso. Mal comparando, ele era uma espécie de político brasileiro no contexto do Novo Testamento. Você entendeu onde eu quero chegar? Esses políticos que, até que se prove o contrário, no Brasil, estão muito mais interessados em tirar proveito para si mesmos do que o bem-estar da sua própria nação. Eu ainda acredito que existam políticos verdadeiros no Brasil, embora tenha gente aqui que talvez não esteja nem mais acreditando nisso. Mas naquela época não havia dúvida alguma de que todo publicano era um ladrão declarado. De que todo publicano estava subtraindo recursos para si, em detrimento do bem-estar do seu próprio povo. Era um traidor. Pergunta é a seguinte, irmãos: o que fazia Zaqueu se colocar nessa posição? O que faz um homem viver da maneira como ele vivia? Porque, olha, essa posição trazia implicações gigantescas para as relações pessoais de Zaqueu. Os familiares de Zaqueu não tinham ele em alta conta. Era difícil para um publicano ter amigos fora da coletoria. Ele era rechaçado, mal visto, maltratado, vilipendiado, ignorado, desprezado pelo seu próprio povo. A semelhança do que acontece no Brasil, uma pesquisa recente mostrou que de todas as profissões do Brasil, aquela que goza de menor credibilidade da nação são os políticos. Novidade nenhuma, né? Novidade nenhuma. Curioso que essa mesma pesquisa diz que os pastores ainda estão muito bem na fita, junto com os médicos. São os que são mais bem vistos pela sociedade. Mas publicanos, no tempo de Jesus, não gozavam de credibilidade nenhuma. O que faz esse homem se colocar nessa posição? A resposta é só uma, irmão. O dinheiro. O dinheiro. Zaqueu se põe nessa posição, sofrendo risco de vida, ou risco de morte, se você preferir. Alguém que se presta a esse papel, tão somente porque ele quer angariar o máximo possível de dinheiro para a vida dele. O filósofo Nietzsche disse uma coisa que é muito apropriada para a gente pensar à luz dessa primeira observação que estou fazendo da vida de Zaqueu. Ele disse assim, olha, na ausência de Deus na nossa cultura, nós substituímos Deus pelo dinheiro. E amados, não nos enganemos. Todos nós somos
afetados por essa maneira de pensar de Zaqueu. Gostemos ou não disso. Em algum grau na nossa vida, nós permitimos que o dinheiro substitua Deus em nossa história. O problema é que tem muita gente que não enxerga isso, irmão. Não enxerga. Sabe que eu passei por uma experiência maravilhosa no domingo passado à noite. Eu falei daquela coisa da maneira como uma mão pode nos enganar. E eu jamais esperava experimentar o que eu experimentei domingo passado à noite. Eu saí, fui lá para a porta e uma irmã, que eu não esperava falar isso para mim, disse assim: pastor, ouvir essas coisas é desnudar o meu próprio coração. Quando o senhor falou daquela coisa toda, eu enxerguei como essas coisas são verdades em mim mesmo. O que eu estou dizendo é o seguinte, amado: queira ou não, existe um Zaqueu funcionando em você dessa maneira. Um Zaqueu que faz do dinheiro o grande alvo da sua existência. Um Zaqueu que talvez não faça tanto quanto o Zaqueu da história fez para conseguir obtê-lo, mas que talvez esteja, em menor grau, tão seduzido quanto ele era, pela posição que o dinheiro lhe permitia ocupar. Não nos enganemos. Não há nada em nosso coração que seja mais potencialmente poderoso para ocupar o lugar de Deus do que o dinheiro. E eu e você, sob esses aspectos, somos muito parecidos com Zaqueu. Segundo estágio, é que não só Zaqueu admite o poder sedutor do dinheiro nele mesmo, declarado aqui no texto, como também o Zaqueu da história e o Zaqueu que vive em nós só pode ser liberto do poder escravizador do dinheiro quando nós somos achados por Cristo. Não tem nada nessa vida que possa de fato quebrar esse poder escravizador, a não ser o poder do próprio Senhor Jesus. E vou dizer mais, irmãos. A gente só consegue compreender o que está acontecendo na vida de Zaqueu nesse texto se a gente se dá conta na dinâmica que a passagem apresenta para nós. Vamos ler isso rapidinho. A gente tem a impressão de que é Zaqueu que está procurando Jesus, mas na verdade o texto diz a partir do verso 4 uma coisa surpreendente. Procurava, verso 3, ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Zaqueu toma uma atitude aqui bastante incomum. Não era comum, não era honrado um homem subir em árvores. Isso é coisa para criança, para menino. Hoje em dia você até vê alguns homens aí, marmães, subindo em árvore, né? A gente vive numa outra cultura, irmãos. Lá naquele tempo não era tão comum assim. Tem uma coisa curiosa, ele sobe num sicômoro. Essa é uma árvore, figueira brava, a mesma árvore que Jesus amaldiçoa num outro momento. É uma figueira. Em Jericó, haviam muitas dessas na rua. O propósito era até bonito. As figueiras estavam lá para alimentar os pobres que, viajando para Jerusalém, teriam que passar por Jericó. Essas árvores eram uma espécie de alimento de graça para essa população que não tinha recurso para comprar comida e comia figo de graça nessas árvores. Jesus até amaldiçoa o figo, a figueira, porque ele vai lá e não encontra figo para comer. O ponto aqui é que Zaqueu, imbuído por curiosidade, é uma possibilidade, ou imbuído por desespero, porque é uma multidão enorme, ele não consegue enxergar Jesus porque ele é pequenininho, devia ter lá 1,53 m, não sei, irmão, mas ele era baixo. Mulheres baixas são as mais lindas do mundo.
Você entendeu já o que eu estou dizendo? Mas homens eu não acho. O ponto é que ele sobe na árvore. Sobe lá para ver quem é Jesus. Aí acontece uma coisa surpreendente. Veja aí o verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Tem uma coisa aqui, irmãos, que pode passar batida, mas não deve passar batida. Primeiro é o seguinte: Zaqueu foi achado por Jesus e não o contrário. Veja que o texto diz que Jesus chama Zaqueu pelo nome, sem nunca ter visto ele antes desse texto. Lembra de uma coisa: eu e você só somos ovelhas dele porque ele nos achou primeiro. E nós só o procuramos porque ele começou a procurar pela gente primeiro. Você sabe que esse ímpeto de Zaqueu de procurar Jesus já é Jesus procurando Zaqueu. Essa curiosidade dele de ser achado, porque na verdade ele acha que está procurando, mas está sendo achado, já é Jesus fazendo Zaqueu vir até ele. E aí Jesus para quando aquele homem está pagando mico em cima da árvore, porque é isso que está acontecendo aqui. Zaqueu está pagando mico, para usar uma expressão que os jovens conhecem bem, e meu filho de vez em quando fala para mim: papai só vai pagar mico. Zaqueu pagou mico para subir na árvore, talvez até um gorila inteiro, né? E aí Jesus fala para ele assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Tem umas coisas aqui, irmãos, que a gente não pode perder de vista. Primeiro, quando a gente chamava alguém para ficar em casa naquele contexto, significa dizer o seguinte: eu quero ser teu amigo íntimo. Hoje isso não significa mais isso. Você pode me chamar para almoçar na sua casa, me tratar muito bem, mas não querer trocar intimidade comigo. Não querer conversar sobre problemas pessoais da sua vida. Mas aqui, nesse contexto, chamar para entrar na casa significava, acima de tudo, estabelecer uma relação de proximidade, de intimidade. Segunda coisa que a gente tem que notar é que Zaqueu está sendo chamado por Jesus em detrimento de toda a multidão que o cercava. Havia uma multidão. E Jesus para chamar Zaqueu. E dizer assim: Zaqueu, hoje a minha atenção, hoje a minha intimidade, hoje a minha relação é contigo. Não é à toa, irmãos, que olha o que acontece no verso de número 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. É o mesmo que dizer o seguinte: Zaqueu deveria ser o último na fila para ser o alvo da compaixão de Jesus nessa passagem. Tinha gente muito melhor no parâmetro da religião, no parâmetro da moralidade, para ser alvo do convite de Jesus nesse texto. Faz a comparação, irmãos, é como se Jesus estivesse chamando um político corrupto para sentar-se à mesa com ele. Chamando alguém que não tinha respeitabilidade nenhuma, que era o pior dos piores, aquele que jamais tinha cartão de visita e de convite para oferecer. Jesus está fazendo aqui o seguinte: Zaqueu, eu quero tratar contigo essa noite. É o mesmo que Jesus disse para a igreja lá de Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Mas o elemento aqui, irmãos, é que nada
Nada nos liberta da escravidão ao dinheiro sem esse encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ontem eu fui ver um filme com meus filhos e a Tânia, tal do Transformers 4. Eu não entendi quase nada, porque tem que ver os anteriores, eu não vi nenhum deles. Mas achei curioso que no final, o Optimus Prime, que é um robozão lá, diz assim, olha, esse robô já morreu, já ressuscitou, já morreu de novo. E ele diz assim no final, eu terei que dar a minha vida pela humanidade. Eu achei aquilo de uma sandice completa, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Optimus Prime não salva você da escravidão do dinheiro. Mas não é só o Optimus Prime, não. Qualquer um desses super-heróis que você conheça. Nenhum deles é capaz de obstruir, destruir a escravidão, as algemas que o dinheiro impõe sobre nós. Digo mais. Nada nos salvará dessa escravidão se não formos atingidos por esse chamado de Jesus que foi feito a Zaqueu e também a nós essa noite. Sabe por que isso, irmão? Porque essa noite, quando a gente come o pão e bebe do cálice juntos, eu queria que você entendesse que quando a gente se aproxima dessa mesa e celebra esse memorial, nós estamos sendo lembrados de que é somente no Evangelho, e somente no Evangelho, que podemos encontrar aquela segurança, conforto, riqueza, paz, que dinheiro nenhum nessa vida pode nos dar. Como a gente leu essa noite, em memória daquele que se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos, que encontramos salvação da tirania do dinheiro. Imagina o seguinte, irmão. Se Jesus quisesse continuar sendo rico, se ele permanecesse sendo rico e não se fizesse pobre por nós, para começar a conversa, a gente não estaria aqui essa noite celebrando coisa nenhuma. Para continuar com a conversa, nós não teríamos nenhuma riqueza à nossa disposição oferecida pela graça de Deus. Nós não teríamos perdão, não seríamos admitidos na família de Deus e jamais teríamos do que nos gloriar diante do Senhor. Sabe qual o preço que ele pagou para que eu e você fôssemos o tesouro dele, irmãos? Não foi prata nem ouro, mas o preço foi preço de sangue, irmão. Preço de sangue. Para que nós saibamos o valor que ele deu em nosso lugar. Para que nós saibamos que se ele foi tão longe para a nossa salvação, ele nos dá graciosamente todas as coisas com ela. Para que nós saibamos que dinheiro algum pode se comparar à paz, o perdão, a segurança que ele tem para nos oferecer. Eu olho os irmãos daqui e sei mesmo que alguns de nós ainda continuam alienados na multidão, indiferentes ao poderio que o dinheiro tem sobre as nossas vidas. Ainda tem gente nessa igreja, irmão, que não entendeu a riqueza oferecida na graça de Jesus para nós que somos pobres. Tem gente que ainda não enxergou o poder que o dinheiro continua tendo sobre a sua história. Tem gente que já saiu dessa posição e subiu na árvore. E continua na árvore, observando o que Jesus tem para oferecer. Que ainda está avaliando e comparando
O que o evangelho tem com aquilo que o dinheiro tem me garantido. Tem gente que ainda está nessa posição. De longe, curiosamente, avaliando, observando. Mas tem gente sim que já ouviu o chamado dele e já desceu da árvore. Que já compreende que no poder do evangelho a tirania do dinheiro foi desfeita sobre ele. Por isso hoje, ao comer do pão e beber do cálice, eu queria que você entendesse que é isso que o evangelho nos oferece, irmãos. Que nós tratemos com muita seriedade esse Zaqueu que ainda existe dentro de nós. Que nós respondamos a esse chamado exatamente como Zaqueu fez. E aí passo a aplicar o texto. O que Zaqueu fez depois que ele ouviu o chamado de Jesus? E olha, preste atenção no que aparece no texto. Versículo de número 5 diz para nós: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aí veja o verso 7, melhor, verso 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Primeira coisa que Zaqueu faz depois do chamado de Jesus, como é que ele responde a esse chamado? Ele responde com toda a pressa e com alegria. Eu gosto dessa expressão, com toda a pressa e com alegria. Sabe, tem gente que diz assim: quem tem pressa come cru. Mentira, tem horas que você tem que ter pressa. Tem que ter pressa. Quem tem fome, por exemplo, tem pressa. Quem está escravizado pelo dinheiro, tem pressa. Tem pressa. Eu gosto dessa coisa da pressa, porque é curioso uma coisa. Zaqueu é mais apressado do que o próprio Jesus. E nesse aspecto a gente pode ser mais apressado do que Jesus, inclusive. Veja como isso aparece no texto. O texto diz assim: disse-lhe Jesus: Zaqueu, verso 5, desce depressa. Aí veja o verso 6. Ele desceu a toda a pressa. Ele foi mais apressado do que Jesus queria que ele fosse apressado. É que nem aquele menino que está na árvore e você fala assim: menino, desce devagar, né? Aí o que ele faz? Desce depressa. Desce depressa, porque ele está com pressa. Mas por outro lado, irmãos, como a gente é lento com outras coisas, né? Como a gente é lento com outras coisas. Eu queria que todo mundo, irmãos, essa noite atendesse o chamado de Jesus com a pressa de Zaqueu. Você vai ver daqui a pouco o que isso significa. Mas porque a escravidão, o dinheiro, exige pressa. Quem posterga demais, fica na árvore por muitos anos. Quem posterga demais, perde a oportunidade de descer e encontrar-se com Jesus. É curioso, irmãos, porque ele desce depressa, porque sabe de umas coisas assim, ele sabe de umas coisas, ele sabe: Senhor, é comigo mesmo que tu queres. O Senhor sabe quem eu sou, Senhor. Eu sou Zaqueu, meu currículo não é muito bom não, Senhor. Tem um pessoal aí à nossa volta que está com um currículo muito melhor que o meu. É como se ele dissesse assim: eu não quero perder essa, porque se ele pensar muito, talvez ele mude de ideia, né? Não mudo não, Zaqueu, porque é contigo que eu quero. Desce depressa. Desce depressa. Zaqueu percebe claramente a libertação que Jesus tem para lhe oferecer. Que nesse homem de Nazaré ele encontra a paz, a segurança, o alívio, a identidade para a sua vida que dinheiro nenhum havia lhe dado. Eu queria tanto, irmãos, que a gente descesse depressa da árvore. Que alguns de nós que estão ainda na árvore por anos, descesse essa noite. Rápido, ligeiro e com alegria. Uma coisa que me irrita como pai, deve irritar muitos pais aqui, é a postergação dos nossos filhos às vezes.
para tomar banho é um negócio de louco. Mas todo adolescente nasceu para ser um pouquinho porco. Você bota a comida no prato e fica falando para o menino, vem almoçar, vem almoçar. Aí ele sempre fala o quê? Peraí, mãe, peraí, já estou indo, já vou. E entre esses intervalos de tempo há uma enormidade de espera. Às vezes a gente se reage a Jesus da mesma maneira, irmão. Jesus fala assim, desce depressa. Peraí, Senhor, peraí, já vou, estou indo. Não é nada disso que Zaqueu faz. Zaqueu desce com alegria. Desce depressa. Irmão, desce depressa da árvore. Sai daí. Antes que ele passe e você não consiga encontrar ele de novo. Antes que ele vá embora e deixe você trepado na árvore porque você não quis descer quando ele chamou. Desce depressa. Primeiro Zaqueu entende o chamado para ele e obedece o que Jesus está dizendo. Sem questionar, sem pestanejar. Mas a segunda coisa, e talvez seja a mais importante para nós aqui, é que não só ele desce depressa, irmãos, mas o texto diz, ele desce consciente de que ser achado por Jesus implica numa nova relação com o dinheiro. Ele desce consciente de que onde a salvação chega de verdade, a relação com o dinheiro é mudada para sempre. Ele desce consciente de que a presença de Jesus na nossa vida muda para sempre a nossa relação com os nossos bens. Que a idolatria de Mamon é desbaratada de uma vez por todas na vida desse homem. Como é que isso aparece? Verso 8 e 9. Diz que depois que Zaqueu está na casa dele, sentado à mesa, comendo com Jesus, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, primeira promessa, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Você veja, Zaqueu não está aqui comprando salvação. Mas Zaqueu está fazendo uma promessa surpreendente para esse homem. Quem era esse homem, irmão? Esse homem era um escravo do dinheiro, publicano, que só queria pegar o dinheiro dos outros. Era o rico insensato, que só acumulava. Ele era o jovem rico, que não queria dar para ninguém o que era dele. Ele era um homem profundamente idólatra ao dinheiro. E agora? Diz para Jesus, Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho. O que isso denuncia? O coração de Zaqueu mudou completamente, irmãos. E ele não mudou para ser salvo. Ele mudou porque foi salvo. Porque Jesus diz assim, hoje salvação chegou nessa casa. E sabe o que significa isso? Esse homem não é mais escravo do dinheiro. A prova cabal disso é que agora uma generosidade nasce espontaneamente no coração dele. Não me fale de salvação cristã sem uma relação livre e generosa com o dinheiro. Cristão mesquinho, muquirana, e que fica prendendo dinheiro, está denunciando que na verdade nunca entendeu o chamado do Evangelho. Zaqueu dá metade, ele faz muito mais do que a lei esperava que ele fizesse. Como ele foi alcançado pela graça, ele quer ir muito além do que a lei exigia. A lei exigia apenas 10%, mas ele quer dar 50%, 40% a mais do que ele tinha. Zaqueu é um homem agora completamente mudado, irmãos.
Não é mais o dinheiro que manda e dá as cartas na vida dele. Agora quem dá as cartas na vida dele é o Senhor Jesus. Sabe, uma coisa que eu não entendo, eu vou falar disso aqui, irmãos, com toda a franqueza. Eu não entendo o cristão que não consegue dizimar, por exemplo. Não consigo entender. E agora esse pessoal está sofisticado, né? Está sofisticado, porque eles estão tentando encontrar mecanismos que são até sofisticados para justificar, na verdade, justificar aquilo que não pode ser justificado. Que é esse coração preso ao dinheiro, né? É isso que está sendo dito a todo instante. E agora o argumento é o seguinte: mas pastor, no Novo Testamento não há nenhuma orientação clara para que a gente dê dízimo. Isso é coisa do Velho Testamento, não estou certo, pastor? Aí a minha resposta agora tem sido a seguinte: está certo, irmão, você está certo. Aí eles olham com aquele cara de alívio. Ainda bem, estou livre. Aí logo em seguida eu digo assim: mas espera aí. Raciocina comigo no seguinte: quem recebe mais da revelação de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, o homem do Velho Testamento ou o homem e a mulher do Novo Testamento? Tela azul, silêncio. Cri, 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 cri. Aí eu continuo. Quem é mais devedor à graça de Deus? Nós ou os homens do Velho Testamento? Quem mais experimentou da bondade, do cuidado, do favor, da graça, da oferta generosa do Evangelho? Nós ou os homens do Velho Testamento? Aí todo mundo diz assim: ó, pastor, claro que somos nós. Portanto, o raciocínio é simples. 10% não é o padrão máximo para a vida do cristão do Novo Testamento. Ao contrário, é o padrão mínimo. Mínimo. Porque afinal de contas, nós agora fomos alcançados por uma graça muito mais abundante do que aquela oferecida em figuras e em tipos que havia no Velho Testamento. Portanto, quando o Evangelho alcança o nosso coração de fato e de verdade, a gente olha para Jesus como Senhor da nossa vida, nós não encontramos a menor dificuldade de sermos generosos com os bens que temos para abençoar aqueles que podem ser abençoados por Ele. Desce da árvore, irmão. Desce da árvore. Desce da árvore, porque já passou da hora de você entender que a relação com Cristo implica, sim, numa mudança de relação com o dinheiro. Que não é mais o chamado para acumular, irmãos, mas é o chamado para compartilhar, para dar, para ser generoso. Jesus quebra, Jesus exorciza, Jesus desbarata esse Zaqueu que está dentro da gente. Exatamente como fez com o Zaqueu da história. Porque ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos da sua graça. Mas aqui eu faço uma segunda promessa, eu termino com ela. Ele diz assim: não só resolvo dar a metade, como a outra metade eu vou fazer uma outra coisa. Diz o texto: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O homem é generoso mesmo, irmão. Eu vou brincar aqui dizendo o seguinte: eu queria ter uns Zaqueus por aqui entre a gente, irmão. Você entendeu o que eu estou dizendo? Metade eu dou para outra metade eu resolvo um monte de problema que eu criei. Ele está falando aqui de restituir aqueles que ele havia extorquido. Ele sabe disso. Talvez essa seja, irmãos, a grande restituição que a igreja evangélica no Brasil tem que fazer. A palavra restituição hoje em dia virou sinônimo de acúmulo. Restitui, me dá de volta o que é meu. Né? Virou essa linguagem. Aqui não, irmãos. Aqui está a verdadeira restituição. É devolver aquilo que nunca deveria ter estado em nossas mãos. Dinheiro sujo, dinheiro de falcatrua, dinheiro de esquema, dinheiro de armação.
Zaqueu está dizendo assim: eu não quero mais esse dinheiro, ele não me interessa mais. E eu vou dar 4 vezes mais àqueles que eu fiz algum dano, o valor que eu subtraí. Mais uma vez, ele está sendo muito além do que a lei exigia. A lei exigia 20%. Número 5:7 e Levítico 5:16. Zaqueu está dando 300%. 300. 4 vezes mais. Se eu e você devêssemos R$1.000 a Zaqueu, ele daria para a gente 4.000. O ponto aqui é que agora a identidade de Zaqueu não está mais no dinheiro que ele obtém. A identidade dele está em Jesus. E ele faz com o dinheiro aquilo que Jesus manda que ele faça. É simples assim, irmãos. Jesus manda a gente fazer algumas coisas com o nosso dinheiro, e ele quer que a gente faça o que ele manda que a gente faça. E a tirania do dinheiro é desfeita quando a gente entende que a segurança do nosso coração não está no dinheiro. Não está no dinheiro. Está nele. Aí o dinheiro deixa de ser mamão para ser apenas dinheiro. Dinheiro e nada mais. O caminho do Evangelho não é o caminho do acúmulo do dinheiro, mas é o chamado para a gente fazer do dinheiro o que ele apenas é: dinheiro. Que Deus nos ajude a entender, irmãos, que esse Zaqueu, que talvez esteja sendo nutrido em nosso coração, precisa descer da árvore. Descer da árvore. Dar tudo que temos àqueles que podemos contribuir e abençoar. E fazer isso com a generosidade que marca a vida daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Então Jesus lhes disse, verso 9: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amado, talvez hoje seja uma noite para a gente descer da árvore, comer o pão e beber o cálice, ouvindo com atenção esse chamado de Jesus, para que Ele quebre de uma vez por todas a escravidão que o dinheiro possa estar exercendo em nosso coração. Que a gente se alimente, que a gente traga à memória o que Ele fez pela gente, para que nada e nem ninguém, dinheiro algum nesse mundo, ocupe o lugar que só é dele em nosso coração. Feche seus olhos, vamos nos preparar para a ceia e depois em seguida participar dos elementos juntos nessa noite. Pai, louvado seja o teu nome. E ajuda-nos a enxergar com clareza o Zaqueu que ainda está dentro de nós, se ele existir. E que ouçamos com atenção o chamado do Senhor para a nossa vida. Que a gente desça da árvore. Que a gente saia da alienação. E que a gente perceba que os nossos recursos nunca nos foram dados para serem motivo de segurança, motivo de identidade, motivo de salvação e redenção para a nossa alma. Não nos permite fazer do dinheiro uma mão em nossas vidas. E que essa noite, pelo poder da tua palavra, Zaqueus possam ser confrontados pelo teu chamado. E que de uma vez por todas, nós façamos uso do nosso dinheiro da maneira como o Senhor quer que nós usemos. Sonda, ó Deus, o nosso coração e nos ajuda a ter coragem para descer depressa da árvore e ouvir o que Jesus disse tão claramente a cada um de nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor.